Conhecem dessa salvação, mas com a fé em Cristo Jesus irão conhecer. E nesta noite tão especial, Deus nos desafia a confiar mais nele. Deus nos desafia a cada homem, a cada mulher, independente das situações, a confiar mais nesse Deus que é vivo. E eu gostaria de pedir à igreja para que se colocasse de pé, para que possamos realizar uma oração de agradecimentos, porque muitas vezes nós pensamos que vamos naufragar, mas o Senhor vem e nos pega pela mão, nos levanta e nos dá uma nova oportunidade. Senhor Deus, queremos te agradecer por ano que se foi e pelo ano que se inicia. Te agradecer pela salvação das nossas vidas, da vida dos nossos familiares que tiveram a oportunidade de te conhecer, Pai. E aqueles que ainda não te conheceram, nós confiamos que irão te conhecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, gostaria de pedir que a igreja pudesse abrir a Bíblia, no livro Evangelho de Mateus, capítulo 14, capítulo 14, no versículo 22, onde fala de alguma situação de tempestade. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Em seguida, obrigou os discípulos a embarcar e passar primeiro que ele para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Depois de despedi-lo, subiu só ao monte para orar. Tardinha achava-se ali só. Entretanto, a barca já estava a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, perturbaram-se e exclamaram: é um fantasma! E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe falou: tende ânimo, sou eu, não temais. Disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. E ele disse: vem. E Pedro, saindo da barca, andou sobre as águas e foi para Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo. E começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pouca fé? Entrando ambos na barca, cessou o vento, e os que estavam na barca adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Podeis assentar nesse momento. Irmãos, essa mensagem, ela é muito maravilhosa, porque ela fala do Salvador. Aquele que te chama a todo tempo e a todo momento, e fala para mim, fala para você, fala para minha família e fala para a sua: vem, vem, confia em mim. E muitas vezes o medo, como teve ali Pedro, fez ele afundar. O conforto do barco o prejudicou. Aquilo que dominamos às vezes também, muitas vezes pode nos prejudicar a caminhar com Cristo Jesus num novo caminho de vida, o caminho da salvação. E nessa noite muito especial, eu gostaria que você pensasse na sua família,
naquele que um dia esteve ao seu lado, conhecendo Jesus, falando de Jesus com alegria, e hoje não se encontra mais aqui, ou não encontra do seu lado por algum motivo. Mas eu quero te desafiar, como Jesus fala conosco nessa noite: continue a confiar em mim. Jesus fala conosco: continue cada vez mais a confiar em mim. Não importa o que se passe, não importa o que aconteça, mas se vocês confiarem em mim, eu tenho poder para trazer salvação, não só apenas a nós, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Mas como igreja, precisamos continuar confiando em Jesus. Neste momento especial também, um momento onde pensamos: Deus, onde eu tenho errado? Aonde eu tenho falhado? Pedro errou porque não confiou, porque teve medo. Mas um momento especial onde o Ministério de Louvor vai estar nos conduzindo num cântico, e com muita tranquilidade, muita leveza e com muita paz, que a igreja se colocasse de joelho e falasse para o Senhor, com o coração aberto, com os seus lábios: Senhor, perdoa-me. Perdoa por algo que muitas vezes eu não confiei, mas eu pretendo continuar confiando no Senhor. Vamos fazer isso enquanto o Ministério de Louvor nos conduz. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Senhor Deus, o Senhor sonda os nossos corações. Como tua igreja, Senhor, realmente te pedimos perdão, Pai. E que o Senhor aceite o nosso pedido de perdão nesta noite, Pai. Deus, que pedimos perdão por alguns motivos que deixamos de confiar no Senhor. Mas, Senhor, nós estamos certos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família, é o Senhor desta igreja, Senhor. Senhor, é o Senhor de todos os ministérios desse lugar, Senhor, porque o Senhor se faz presente. Oh, Pai, obrigado, Pai, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor. E continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, continuando no texto, agora nós queremos frisar algumas questões desse texto maravilhoso. O medo, a tempestade está aí, os desafios. E se não der certo, muitas vezes nós nos perguntamos: e se exigir muito de mim? E se eu não conseguir? E se for muito complicado? E se a probabilidade de dar errado é muito maior do que a que dê certo? Mas nós somos chamados para andarmos por fé. Não pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. O medo pode ser um grande adversário ou um grande assustador em todas as nossas vidas, mas também uma grande oportunidade de dependermos de como nos portarmos diante dele. Pedro teve medo. Também uma outra situação do texto, o conforto do barco. Nós, como Pedro, gostamos das coisas como elas estão em nossas vidas. Nós conhecemos este barco, seus espaços e potenciais. Sabemos onde estamos. Temos a direção em nossas mãos. Estamos no controle e temos segurança. Nós não gostamos de nos sentirmos desconfortáveis. Mas a conquista requer de nós esforço e desconforto, muitas vezes. A conquista ansiada, a experiência transformadora, requer de nós desconforto e esforço. Uma outra situação do texto fala sobre aquilo que nós dominamos. Sabemos ligar e desligar este barco, sabemos manobrar com ele. Muita gente não quer mudar porque terá que readaptar-se ou reaprender. E há os que não gostam de desafios, porque estão nos lugares acostumados, mas aquilo que conhecemos pode nos limitar. Precisamos nos superar. Precisamos realmente viver pela fé em Cristo Jesus e andar por novos caminhos que Cristo deseja nos conduzir. Todo o processo de novos desafios envolve risco. Jesus disse a Pedro: vem, vem, vem. E ele fala contigo, também fala comigo hoje: vem, vem. Vem andar comigo. Pedro foi e começou a observar os problemas e por isso afundou. Mesmo assim ele clama: salva-me, Senhor. E Jesus imediatamente estende as mãos e o segura. Jesus nos segurará também nos nossos desafios e afinal andaremos com Ele por sobre as águas. Jesus Cristo
é o nosso comandante, Jesus Cristo é o nosso sustentador e Jesus Cristo é a nossa fonte de milagres. E que nesta noite, muito especial, o Senhor, neste ano que começa, que possa me ajudar e te ajudar a sair do barco do meu autoconhecimento, do conforto e autossegurança. E se na fraqueza de minha fé eu afundar, eu direi: salva-me, Senhor. Que possamos nesse momento voltarmos a confiarmos completamente no Senhor Jesus, nesse ano de novos desafios, no ano de 2013. Convidamos a igreja a adorar ao Senhor, junto com o nosso ministério de louvor, com suas vozes maravilhosas, com a sua alegria, com a sua simplicidade, mas com o coração quebrantado. Amém? Graça e paz, irmãos. O nosso chefe maior aqui do louvor hoje está disfônico. Então, eu estou contribuindo hoje com ele. Falei certinho, Daniel? Disfônico. De manhã eu falei afônico, ele me corrigiu. Não, ele não está afônico, ele está disfônico. Então, eu queria lançar um desafio a vocês, né? Vamos ficar em pé? Primeiro, se você puder, erga bem as suas mãos, estique mesmo, como quem está abrindo os braços, alongando, né? Isso mesmo. Vamos abrir bem os braços, vamos alongar. E agora, enquanto eles vão aquecendo aqui os instrumentos, o desafio é o seguinte: cumprimentar pelo menos 5 pessoas. Você não viu o pessoal há muito tempo, está voltando de férias, dá aquele abraço gostoso, conversa com alguém, 5 pessoas. E a gente depois começa o louvor. Que bom podermos nos cumprimentar, né? E agora nós vamos cantar para Ele, que Ele é exaltado, né? O nosso comandante é exaltado. Ele é o Senhor sobre todos. Cheio de alegria, vamos cantar nesse momento. Louvarei.
nosso comandante? Cristo. Eu queria ouvir vocês falarem isso bem alto. Quem é o nosso comandante? Cristo. Que exército bonito, né? Vamos cantar então? Nosso comandante é Jesus Cristo. Nosso
Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo. Enquanto Ele caminha entre nós, Ele derrama a sua graça, o seu poder e nos enche e nos fortalece. Vamos cantar nesse momento. O Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. O Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. Levante as mãos e abra o teu coração, receba o que Ele tem pra você, enquanto espera as bênçãos que há de receber. Glorifica este nome de poder. Jesus, Jesus, neste nome há poder pra curar. Jesus, Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. Levante as mãos e abra o seu coração, receba o que Ele tem pra você, enquanto espera as bênçãos que há de receber. Glorifica este nome de poder. Jesus, Jesus, neste nome há poder pra curar. Jesus, Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. Jesus, Jesus, neste nome há poder pra curar. Jesus, Jesus, Ele pode, quer e vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. Nós vamos continuar louvando e nós vamos ofertar. Mas antes eu queria chamar o Anderson para fazer a oração antes da nossa oferta.
Irmão, também esse é um momento especial do culto. E nós, com o Ministério de Louvor, numa dinâmica, no culto de hoje à noite, gostaria que você pegasse sua oferta na sua mão, né? Uma oferta para a casa do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando por essa oferta, para que Deus possa cada vez mais te dar condições para suprir, né, a todos nós e as nossas famílias. Senhor Deus, colocamos, Senhor, no Teu altar as nossas ofertas, Senhor. Queremos ofertar com alegria, Senhor, para que a Tua obra venha cada vez mais expandir, Senhor, para alcançar vidas, Senhor. Deus, queremos mesmo, Pai, Te entregar, Senhor, ó Deus, o que temos de melhor, ó Deus, aquilo que temos preparado para o Senhor, Pai. Queremos colocar também a vida daqueles, pais, que estão ansiosos, desejosos para ofertar, e por algum momento da sua vida, hoje, Senhor, não tem condições, mas nós continuamos a confiar no Senhor, e o Senhor proverá todas as condições, Senhor. Mas como igreja, Senhor, nesta noite, colocamos no Teu altar as nossas ofertas, Pai, a nossa oferta, Senhor, financeira, em nome de Jesus. Amém. Apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Sejas exaltado, sejas bendito, ó Deus. Nós nos reunimos, e Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Os nossos cânticos, as nossas orações, a nossa vida, nós queremos Te engrandecer, Te adorar, Te glorificar. Recebe-nos, Pai, por meio de Teu Filho Jesus Cristo,
e recebe o culto que nós estamos te oferecendo. Tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor e dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Bendito Deus. A ti toda honra, todo louvor e toda glória, hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus. Olha como é que eu vou fazer agora. Vou dar uma dia esperto aqui, para apresentar os nossos irmãos e irmãs que estão nos visitando hoje, pela primeira, segunda ou até terceira vez. Quem é membro da igreja, que já é de casa, senta. Pode sentar. E quem não é, fica em pé. Muito bem, né? É um prazer muito grande ter a presença de vocês aqui conosco, neste culto. Nós desejamos que a multiforme graça de Deus esteja presente sempre nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está perto sabe o que deve fazer, né? Vai levantar novamente, vai dar um abraço no irmão, na irmã, né? Isso, graças a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Aí os irmãos e irmãs podem sentar. E agora eu vou fazer uma referência específica, né? Hoje pela manhã, nós tínhamos um pastor metodista aqui, nos visitando. Mas como ele não se identificou e ninguém me avisou, eu não sabia, né? Depois que eu fiquei sabendo, eu fui cumprimentá-lo, que é o pastor Danilo, lá do Jardim Ipanema. Conversei com o pastor, depois até dei uma carona para ele e tal, né? E agora à noite, não sei se dá para dizer noite já, dá porque já passou das 18 horas, né? Mas nós temos aqui também o pastor Miguel, a sua esposa, Lisete, seu casal de filhos, mais uma equipe o acompanhando, né? Então fiquem em pé novamente, queridos, por favor. Isso, com a equipe junto. Isso, lógico. Né? Esse povo querido aí, bonito, da Igreja Metodista em Água Fria, lá em São Paulo. Privilégio vocês estarem aqui conosco, né? Deus realmente continue abençoando suas vidas e leva um abraço carinhoso meu, da minha família e da nossa igreja aqui para a igreja lá de Água Fria. Louvado é o Senhor. Podem sentar, queridos. Esse pessoal aqui, a gente tem um pouco de história junto, né? Um pouco de história junto. A Andréia, faz assim, Andréia? E o Fernando ali, na época, só irmãos na fé. Hoje, marido e mulher, com a princesinha ali no colo, né? Na época, e um príncipe ali do lado, né? Tá aí, do lado de cá, né? Ali, para cá. Na época que eu era noivo da Loide e fazia faculdade de teologia, então eu ia final de semana como pastor acadêmico para a igreja em Água Fria, que fica na rua Corneteiro de Jesus. Bacana, né? Abençoada a igreja lá, né? Naquela época eles me chamavam de pastorzinho. É isso, Dé? É o pastorzinho. Tinha 2 pastorzinhos na igreja. Pastor Pereira, porque era pequeno, né? Baixinho. E eu, que na época era novinho e magrinho. 62 quilos. Bem distribuídos. Agora eu estou com 90 concentrado. Isso é um problema sério. Né? Eu até brinquei com o Binho hoje, com a Tirza. E o José Roberto. Eu vi o Zé Roberto aí, cadê ele? Ali, O Zé Roberto está me ajudando a entrar em forma agora, né? A distribuída, ele me pegou ontem. Nós caminhamos já a semana toda. Mas ontem ele fez o teste, para ver como é que eu estava. Nós saímos ali de casa, né? Subimos a 7 de setembro até a Fonte de Jerusalém. Aí resolvemos andar um pouco no Arthur Bernardes. Ele resolveu me mostrar onde o Batu... Cadê o Batu? O Batu tem a loja, viu, Janine? E entramos ali, fomos andando por dentro, e quando eu vi, já estava lá no portão. Aí eu pensei, e agora? Tem que voltar, né? Eu aguentei, viu? Né? Então, quero ver se... Vamos orem pelo pastor, gente. Orem pelo pastor. Graças a Deus, né? E quando eu namorava, então, era noivo da Loide, era... pastor lá em Água Fria, eu ficava hospedado, na casa da tia Inês, na casa da Déia, um pessoal que a gente
aprendeu a amar, tem um carinho muito grande. E nessa época, o pastor Miguel, que era o Guel, não é mais Guel, né? Agora é o pastor Miguel. Né? Igual o irmão que está hoje aqui nos auxiliando no culto, né? O Anderson, ex-Coca. E quem conhece o Anderson, ele é o Coca. Mas era o Coca, agora é Anderson. Vocês ouviram a Andréia falando, né? O Anderson, pode vir aqui e tal. E a Loide perguntou ali, Ismael, ele é pastor? Eu falei, está a caminho, graças a Deus, né? Graças a Deus, está indo bem, né, gente? Está indo bem o pastor Anderson aí, ó, viu? Né? E na época, então, o Guel veio para Jesus. Tem parte nisso, né, Guel? Começamos um discipulado. E aí está aí o pastor Miguel, pastor da igreja em Água Fria, bem casado, com uns filhos bonitos, queridos. E está orando para vir para a 6ª região, é isso? Ele perguntou para mim se tem vaga aqui, viu? O Miguel também, o pastor Miguel é superintendente distrital lá, né? Ali da região. É um privilégio. Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Amados, eu tenho alguns avisos importantes aqui. Gostaria de transmiti-lo antes da palavra, porque depois queremos ter um tempo bom, abençoado, gostoso de oração. Segunda-feira, amanhã, às 19 horas, nós teremos uma reunião com o Ministério de Diaconia aqui na igreja. Então, você que quer se envolver, colaborar de alguma maneira com este ministério, venha amanhã para essa reunião, às 19 horas, aqui na igreja. Um outro aviso importante, e não é só um aviso, é um motivo de louvor a Deus. Mês de setembro do ano passado, juntamente com a Loide, com a irmã Helena e o pastor Luciano ali do Jardim Gabineto, nós fomos para a cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Uma cidade de 30 mil habitantes, com um desafio. Começar ali uma igreja metodista. E nós tínhamos ali um casal, o Eduardo, filho da irmã Helena, e a Ana Paula. Fomos para lá, nos reunimos com eles, conversamos, tivemos alguns cultos, começamos a sonhar e trabalhar. Na semana seguinte, um outro casal de lá veio aqui para Curitiba, conversamos, desafiamos este casal. Agora que em dezembro, quando nós tivemos batismo, recepção de novos membros, o André foi recebido como membro da Igreja Metodista. E o André com a sua esposa também, a Ana Luísa, já então fazendo parte, junto com o Eduardo e a Ana Paula, da Igreja Metodista. E hoje pela manhã, oficialmente, foi fundada com a primeira assembleia, a Igreja Metodista em Naviraí, com batismo e recepção de novos membros. E nós já temos mais de 7 famílias lá em Naviraí. Não pessoas, famílias. Famílias. E já vão estar alugando um local. Já estamos daí com um obreiro lá. Esse ano vai acontecer a Semana para Jesus lá em Naviraí. E nós já estamos vendo esta igreja, uma igreja viva, dinâmica e atuante lá. E eu quero dizer que essa igreja aqui é a 6ª região em parceria com a 5ª região, fazendo missão para que o Mato Grosso do Sul logo seja uma região eclesiástica, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amado? Você pode aplaudir a Deus por isso, para a glória do Senhor. Louvado o Senhor Jesus. Mato Grosso do Sul, Naviraí, não é mais só um sonho, agora é um sonho se realizando. Nós já temos uma igreja lá, atuante, já estamos com 2 células em Mato Grosso do Sul, nessa cidade. Já estamos lá também com um curso acontecendo na área de família, casados para sempre. CRAU, já está implantado lá. Igreja mal começou, já tem esse curso lá, viu? Glória a Deus, né? Louvado é o Senhor Jesus. E já estamos com um novo desafio, como Deus vai trabalhando. Tem uma dupla que a cada 15 dias, mais ou menos, vem
de uma cidadezinha. Vamos ver quem já ouviu o nome dessa cidade. O pessoal de São Paulo não vale, porque é a cidade de São Paulo, talvez vocês conheçam. Às vezes nem vocês conhecem. Espírito Santo do Turvo. Conhece? O pastor Miguel conhece. É uma cidade de 2.000 habitantes, perto de São Pedro do Turvo. Ajudou? Fica perto de Bauru, gente, tá bom? Fica perto de Bauru. Então tem 2 rapazes de lá que periodicamente estão aqui em Curitiba. Eles têm vindo no culto de jovens, sábado, às vezes domingo. Não sei se um deles está aqui hoje, quem sabe? Não. Eles participam, aí já estão na célula do Cícero. E na virada do ano eles vieram passar o culto da virada aqui com a gente. E conversando na hora da ceia lá no salão, ô pastor, nós temos que ter lá também uma igreja metodista e tal, não seja por isso. E o bispo estava aí, já sentamos juntos, já conversamos. Eu já entrei em contato com o pastor de Ourinhos, também é uma cidade próxima, pastor João Francisco. Ele já vai me pôr em contato com outro pastor que está mais perto ainda, ele já tem um ponto missionário na cidade vizinha. E nós já vamos começar uma igreja metodista no Espírito Santo do Turvo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, igreja, vamos orar, vamos continuar orando, porque Deus está agindo. O reino de Deus está crescendo. E a nossa igreja está fazendo parte da expansão do reino de Deus. Na oração, na contribuição, porque isso é possível através dos recursos financeiros também. Essa igreja tem investido nesse sentido, e através de irmãos e irmãs aqui, membros dessa igreja. Graças a Deus, né? O outro aviso, o pastor Ednei Joaquim está em férias, chega essa semana, e ele chega, aí eu saio em férias. Então, estejam orando também pelas nossas férias, tá bom, queridos? Né? E a gente vê hoje, já tem pessoas que voltaram das férias, essa semana, já estão aqui no culto, alguns estão chegando, outros vão sair em férias, né? Que Deus esteja abençoando você, que já voltou das suas férias, volta para o trabalho, e Deus continue abençoando você, que vai entrar em férias merecidas e precisa desse tempo de descanso também. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Esse texto que vamos ler é um texto que está nos 4 evangelhos. Texto que fala sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e diz assim para nós: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Tua palavra que é bênção para as nossas vidas, possa encontrar agora no coração de cada um de nós um solo fértil,
para que ela produza o seu fruto. E por meio dela sejamos edificados, consolados, exortados. Que a Tua palavra, Senhor, venha gerar e nos dar crescimento de fé, para continuarmos a viver como Teus filhos, Te servindo com alegria e frutificando para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. A partir deste texto que acabamos de ler, eu quero convidar a igreja para refletir comigo algumas coisas. Mas antes eu quero contar um equívoco que eu fazia quando eu ainda era bem criança, mesmo depois de ter começado a frequentar a escola. Tem coisas que a gente demora para aprender, né? Demora para assimilar. E quando eu era criança, para mim, a semana, lógico, tinha 7 dias, e começava assim, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e chegava final de semana, sábado e domingo. E na minha cabeça de criança, o primeiro dia da semana era qual? Segunda-feira, né? O dia de ir para a escola. E o final de semana, sábado, domingo, é o dia de ficar em casa, poder brincar. E meio contra a vontade para a escola dominical, porque o vovô e a vovó me pegavam e me levavam para a igreja. Eu querendo ir ou não. Né? Então, eu na minha infância, eu tinha essa noção. E o primeiro dia da semana era segunda-feira. Era o dia de trabalho, o dia de aula e assim por diante. Não sei quantos de vocês aqui também não precisa responder. Quando cresceram, achavam que segunda-feira era o primeiro dia da semana também. Quando eu descobri que o primeiro dia era domingo, falei, nossa, quanto tempo eu fiquei enganado. E esse texto que acabamos de ler, ele fala que no primeiro dia da semana, alta madrugada, mulheres foram até o sepulcro, túmulo, onde Jesus havia sido colocado. Veja bem, eu quero então fazer um destaque aqui, em relação a essa expressão, primeiro dia da semana. Dizer para você o seguinte, e fazer uma pergunta. Veja que não está escrito assim, no domingo, alta madrugada. Está escrito domingo. Se você for ler no Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, você não vai encontrar lá no domingo. Você vai encontrar num deles, passado o sábado, entrando o primeiro dia. Você vai ler no outro lá, no primeiro dia, após o nascer do sol. Mas você não vai ler domingo. Mas por quê, pastor? Porque naquela época, o calendário ainda não tinha essa disposição que tem o nosso hoje, chamado calendário gregoriano, com os dias nominados, domingo, segunda-feira, terça, tal, e sábado. Era primeiro dia, segundo dia e sétimo dia, então bem conhecido como sabate, que não tem nada a ver no nome com sábado. Sabate significa sétimo dia. Sábado significa dia de Saturno. A palavra sabate significa uma coisa, a palavra sábado significa outra. Ah, pastor, então domingo significa primeiro dia? Também não. Qual que é o significado da palavra domingo? Dia do sol. Então veja bem, na época em que este evangelho foi escrito, que aconteceu o sepultamento e, consequentemente, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, não tinha essa disposição, esse calendário de 30 dias, como tem o nosso, 31 dias, 27 dias de fevereiro. Era um calendário lunar de 28 dias, com 7 dias por semana.
Correto, pastor Miguel? Muito bem, tem pastor correto, pastor Darby? Vou consultar os pastores aqui, né? Gente, mas o que isso tem a ver, pastor? Deixa eu explicar para você o seguinte. E o que eu quero enfatizar com esta expressão primeiro dia? Eu gostaria de pensar também assim, não só primeiro dia, mas o primeiro dia de uma nova semana. O primeiro dia como um novo dia, de um novo tempo. O ano começou, nosso irmão Anderson, ele citou algumas vezes e desejou a cada um de nós que para este novo ano, 2013, o Senhor Jesus, assim como ele fez com Pedro, com os discípulos, com os apóstolos, ele também está dizendo, vem! Ele também tem um desafio para nós. Estava conversando com o Zé Roberto na nossa caminhada, no sábado. Já estamos praticamente no meados do mês de janeiro. Daqui a pouco, nós vamos estar dizendo assim, mais um ano? Já foi. Ou daqui umas semanas mais ou meses, nossa, já está quase terminando o primeiro semestre, ainda não consegui fazer tudo o que eu queria nesse primeiro semestre. Está passando tão rápido. Daqui a pouco o ano novo já deixou de ser novo, 2013 já está do segundo semestre para frente, já virando 2014. Mas para aquele que crê, tem sempre um novo dia. Para aquele que crê, tem sempre um primeiro dia de uma nova semana. Você está entendendo isso? Para aquele que está seguindo Jesus Cristo, o Senhor da glória, a cada novo dia, a cada nascer de sol, nós temos uma nova oportunidade. Temos condições de um novo começo. O pastor Éder postou no Facebook, de vez em quando a gente acha coisa boa no Facebook, né? Aliás, eu acompanho a nossa moçada, não só a nossa moçada, porque essa igreja aqui é uma igreja de facebookeiro, viu? Desde os mais novinhos aos mais velhinhos, eu já percebi isso. E eu olho as fotos no Facebook do nosso pessoal aqui, olha, povo bonito, hein? E umas fotos bem escolhidas para colocar lá, muito bom gosto. Parabéns. E a gente tem achado coisa boa ali. E o pastor Éder colocou uma frase que uma irmã, a Maristela Almeida, citou. Eu achei muito interessante também, até coloquei lá, também curti isso aqui. Também curti isso. E assim, nós não temos condições de voltar atrás, no passado, e começar de novo. Nós não temos como ir lá no início, bem assim a frase, não temos como ir no início para começar e fazer diferente. Mas nós podemos começar agora e fazer o fim diferente. Está entendendo? Podemos começar agora e fazer um fim diferente. Não dá para voltar lá e mudar o que aconteceu lá. Mas a gente pode mudar agora e fazer com que o fim seja diferente. Ou seja, Jesus, ao ressuscitar, Ele o faz em que dia? No primeiro dia. E aqui um entendimento meu, muito particular. Alguém pode pensar diferente, tudo bem. Eu entendo o seguinte, que aqui há uma força muito grande, no sentido de Jesus estar dizendo, eu estou estabelecendo um novo tempo. Em outras palavras, eu estou firmando uma nova aliança. Jesus está dizendo para todas as pessoas que viviam uma vida sem esperança, que viviam uma vida sem fé, e viviam uma vida sem amor,
Eu estou estabelecendo uma nova aliança e um novo tempo, para que você possa viver com um coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio de amor. Então, esse primeiro destaque, eu gostaria de fazer aqui em relação a esse texto. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Segundo destaque, o que nós costumamos fazer no primeiro dia da semana? Você que é crente metodista, o que você faz no domingo? Vem à igreja. Você se prepara, não é? Você se ajeita, você se arruma, né? As irmãs gastam 20 minutos na frente do espelho e os homens 5. É isso? Depende, né? Depende. E você vem para o culto, não é assim? Olha o que aquelas mulheres fizeram. Elas foram lá, se prepararam as especiarias, prepararam tudo que era necessário para o encontro com Jesus, no primeiro dia. Mas, na mente delas, elas iriam encontrar que Jesus morto. Será que isso tem a ver com o mundo hoje? Com a maneira com que muitos estão vivendo a sua fé hoje? Eu penso que sim. Eu acredito que tem muitas pessoas que saem de casa, se arrumam, se aprontam, no seu gosto se vestem, dentro das suas condições, procuram vestir as suas roupas, tá bem ajeitadinho, para ter um encontro com Jesus. Mas ao ter um encontro com Jesus, não estão indo encontrar-se com Jesus vivo. Estão indo encontrar-se com Jesus morto. Quando cantam os seus cânticos de louvor, não sentem, não experimentam a presença viva de Jesus. Talvez porque acostumaram a fazer isso. A gente pode ilustrar assim. Você que é motorista já há algum tempo, você lembra quando você foi aprender a dirigir? Quando foi fazer autoescola, ou alguém foi te ensinar a dirigir? Você ficava pensando como é que fazia para engatar a marcha, e pisar na embreagem, ou engatar uma ré, parar na subida, controlar os pés para não fazer o carro voltar. Mas depois de um tempo que você já havia aprendido a dirigir, você já entrava no carro e fazia tudo isso automaticamente. E aí alguém bem inteligentinho resolveu não só fazer com que fosse automático aqui, e inventar o carro automático também. Porque agora você entra no carro e nem precisa fazer muita coisa mais. É ou não é verdade? Não tem pessoa que acostuma a viver uma vida de fé em relação ao Senhor, a Jesus, no primeiro dia da semana vir prestar culto no automático. Acostumou. Está lá no automático, ligou o automático e automaticamente faz isso. Canta, porque automaticamente aquela é a hora de cantar. Ora, porque automaticamente é hora de orar. Traz o dízimo e oferta, porque aprendeu desde cedo a fazer isso. E sabe que Deus abençoa. Então, automaticamente faz isso. Mas, meu amado, Jesus não quer um relacionamento automático com a gente nesse sentido. Não é uma coisa mecânica. O relacionamento que o Senhor Jesus quer conosco é algo vivo, dinâmico, íntimo e profundo. Amém? Então, essas mulheres foram até o túmulo procurando a Jesus que havia morrido para embalsamá-lo. Sabe que eu tenho a impressão que às vezes a igreja do Senhor Jesus quer embalsamar Jesus hoje. É o seguinte, eu quero o Senhor só para mim, o Senhor é meu, eu vou te embalsamar para o Senhor ficar sempre comigo. Mas olha que coisa tremenda. Por mais que elas foram buscar Jesus para embalsamá-lo, quando elas chegaram lá, elas encontraram o túmulo o quê? Vazio.
Jesus venceu a morte. Elas vão encontrar Jesus morto, mas elas encontram Jesus vivo. E Jesus não deixou elas ficarem na ignorância. Da parte de Deus, Ele não quer que ninguém fique na ignorância. Na parte de Jesus, Ele não quer que ninguém permaneça na falta de conhecimento dEle. Ele quer que nós o conheçamos e o conheçamos em profundidade. Ele quer que você e eu tenhamos uma experiência com Ele e uma experiência íntima com Ele. Jesus se revela, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Diga assim: Jesus vive. Então, no primeiro dia, nos primeiros dias, especialmente nos primeiros dias. Por quê? Porque segunda, sexta, às vezes sábado, você está trabalhando. E alguns aqui, eu acredito que trabalham manhã e tarde, estudam à noite. Outros têm o trabalho durante a manhã, ou às vezes estudam de manhã e trabalham tarde e noite, dependendo do seu trabalho. Tem pessoas aqui que talvez jornada de trabalho seja 10, 12, 14 horas. Semana é corrida. Mas vem cá, domingo, que é o primeiro dia da semana para nós também, é um dia que, a princípio, a priori está livre, com exceção daqueles que têm que fazer plantão, isso, aquilo, aquele outro. Aproveita esse dia, junto com a sua família, para continuar vindo, para nos reunirmos, no nome de Jesus. E nós cantamos aqui, e depois eu quero chamar a igreja a orarmos, crendo e colocando em prática o que nós cantamos aqui. Neste nome há poder. Por quê? Porque o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, não está morto. Ele vive e vive eternamente. Então nós vamos orar, e quando nós oramos, nós podemos ter certeza que estamos sendo ouvidos. E que estamos sendo atendidos. Ainda que não aconteça como nós gostaríamos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós estamos sendo ouvidos e atendidos na nossa oração. Muito bem, amados, que cada um de nós possamos aproveitar esse primeiro dia para isso. Eu gostaria de fazer uma observação nesse sentido. Muitas vezes, quando a vida, ela nos coloca em determinadas situações, nos surpreendem, quando as coisas ficam difíceis, a gente precisa dedicar mais tempo para uma determinada coisa. Por exemplo, quem estuda. Quem faz faculdade aqui? Vamos ver. Não tem semestre que acumula trabalho? Não, né? No seu caso, não. Quem já fez faculdade aqui? Como que foi a época que você teve que fazer o TCC? Tranquilo, tranquilo, né? Chegando o prazo de entrega de trabalho, de TCC, prova. Você não conseguiu estudar toda a matéria, ou terminar o trabalho. O que a gente faz? Domingo. Não é? O que a gente sacrifica? O primeiro dia, quem deveria fazer o quê com ele? Prestar culto a Deus. É feito para isso. Para nós cristãos, para isso. Não, a gente sacrifica esse dia. A gente fica em casa. Às vezes, não, eu trabalhei demais essa semana, eu estou cansado, eu vou ficar dormindo. Ou sem fazer nada. As irmãs, os irmãos, não deu tempo de pôr em ordem a casa, faltou a diarista, faltou a mensalista, tem coisa para pôr em ordem em casa, sacrifica o quê? Domingo, não é o primeiro dia, vou pôr em ordem as coisas. Quero dizer para você, amado, use o domingo para buscar o Senhor, para ter um encontro com Jesus vivo. E creia que Ele vai te dar condições de pôr em ordem o resto. Mas não busque o Senhor. Aqui nós buscamos juntos. Aqui nós celebramos. Mas continue fazendo depois no segundo dia, no terceiro, no quarto,
no quinto e assim por diante. Eu fico pensando aqui, eu vou me usar como referência, para não ofender ninguém, tá bom? Se o povo que quer emagrecer começasse o regime no primeiro dia, em vez de segunda-feira, tinha mais gente magra. Não é verdade? A gente deixa sempre para começar na segunda, no segundo dia, e não começa. Se a gente começasse no primeiro dia, quem sabe, dava mais certa coisa. Mas eu creio que você entendeu o recado. O que você tem que fazer, faz logo. Não espera. Começa logo, faz logo. E saiba que o teu Deus está vivo. Ele está vivo, Ele está aqui. E, em terceiro lugar, nesse texto, o equívoco que essas mulheres cometem. Porque quando elas chegam lá no sepulcro, elas escutam então o seguinte recado. O verso 4 diz que elas, perplexas, pelo fato de entrarem no túmulo e não acharem ninguém lá, elas veem então, aparece para ela 2 varões, com vestes resplandecentes. Nós entendemos aqui que são anjos. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que vocês buscam entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Estas mulheres, junto com os discípulos todos, já haviam ouvido a palavra de Deus. Jesus já havia alertado a elas o que iria acontecer. Mas o que aconteceu? Elas receberam a palavra, mas não entenderam a palavra que foi dada. Não compreenderam a palavra que foi dada. Mas será que não acontece muitas vezes isso também nos nossos dias? Eu acredito que sim. E muitas vezes nós não entendemos a palavra que o Senhor tem falado conosco. Nós entramos aqui, participamos do culto, recebemos uma palavra e às vezes saímos sem ter entendido a palavra que está sendo falada. Por várias razões isso pode acontecer. Vamos para uma reunião de célula, uma classe da escola dominical ou para uma outra atividade, e ali a palavra está sendo pregada, Deus está falando conosco, mas a gente sai, às vezes sem ter entendido a palavra que o Senhor tinha para nos falar. E aí eu não posso me limitar apenas à questão da pregação. Porque eu tenho aprendido, experimentado Deus falar, às vezes no início do culto, naquela palavra de abertura. E gente, que palavra gostosa que o nosso irmão Anderson trouxe para nós no início desse culto. Durante um louvor, uma citação, uma declaração. Por exemplo, nós cantamos um cântico que André falou, nós vamos louvar aquele que está no comando. Você não falou isso? Se Jesus está no comando, então está tudo bem, porque Ele está no comando. Não importa o que vier a acontecer, Ele está no comando, amém, igreja? Não precisamos discernir a palavra de Deus. Nós precisamos de discernimento, de alinhamento, discernir a palavra. Ou seja, compreender a vontade de Deus revelada na palavra e alinhar a nossa vida, a nossa vontade, à vontade de Deus, que está revelada na sua palavra. Discernir o que Deus quer e alinhar a nossa vida ao que Deus quer. Os judeus, eles esperavam o Messias, o Cristo. Mas quando Jesus vem, eles não o reconhecem. Ele vem para os seus não o recebem. Por quê? Faltou o quê? Discernimento. Faltou entenderem, faltou compreenderem os planos de Deus e a palavra de Deus, a vontade de Deus. Meu irmão, peça entendimento a Deus, peça inteligência ao Espírito para compreender a palavra, para entender a palavra. O que eu preciso, pastor? Ore. O que mais? Ao vir, ao estar aqui, você já está aqui, não é?
Ele está vindo. Abre o teu coração e diz assim: Senhor, de alguma maneira, fala comigo hoje. Interessante que se Deus vai falar com você e você realmente pediu para Deus falar, Ele pode usar das mais diversas maneiras. Ele pode usar o abraço do irmão que está do teu lado para falar contigo. Ele pode usar uma declaração que um irmão faz na hora de nos saudarmos uns aos outros e dizermos a graça e a paz. Ele pode naquele momento estar querendo falar com você. Não é verdade? Querido, se você está com o seu coração, como nós cantamos, eu quando estou prestando o culto a Deus, eu presto atenção em tudo. Nós cantamos: Senhor, levanto as mãos e abro o meu coração. Vira a pessoa do seu lado e diga assim: tenha o coração aberto para Jesus. Tenha o coração aberto para Jesus. Porque Ele quer falar com você e revelar os pensamentos dEle para você. Jesus não está morto, Ele está vivo, está aqui. E Ele está falando com esta igreja. Ele está falando com você. Ele está falando comigo. Aí os varões falaram. Aí elas compreenderam a palavra. E elas saíram correndo. E foram os demais apóstolos e discípulos. E contaram tudo o que aconteceu. E aí Pedro saiu correndo para ver se era isso mesmo. Meu irmão, nós possamos sair daqui também, tendo compreendido o amor de Deus, o dom da fé, da esperança, cheios da palavra e do Espírito, e que possamos sair daqui e contar aos outros que Jesus está vivo. Porque tem gente achando que Jesus já está morto de novo. Tem gente que está prestando culto para um Jesus morto. Enganado, equivocado, porque não discerniu. Mas você já teve seus olhos abertos. Você já discerniu. E as pessoas que estão lá, ainda sem enxergar que Jesus está vivo, precisam que você e eu as ajudemos a abrir os olhos, para que elas também corram para encontrar com Jesus vivo, que ressuscitou e venceu a morte. E então, amados, para nós orarmos, concluindo esta palavra, tem duas palavras especiais nesse texto a respeito de Jesus: morte e vida. O último inimigo a ser vencido, a morte. O que morte significa? O que morte simboliza? Eu penso assim, isso que eu gostaria de citar hoje: morte, fim. A palavra morte, acabou. É quando algumas coisas na nossa vida chegam numa determinada situação e você diz assim: não tem mais jeito, não dá mais, cerrou, não adianta mais sonhar esse sonho, não dá mais, chega de tentar, já tentou demais, não aconteceu, chega, para, morreu, parou, morte. Mas Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou para dizer: tem solução. Para dizer: tem jeito. Amém? Vamos nos colocar em pé. O profeta Ezequiel, ele recebe uma palavra de revelação. Palavra que você já deve ter ouvido. Não vou entrar nela, porque seria uma outra pregação. Que é a palavra do vale dos ossos secos. Ossos secos, não tem vida, está morto. Fazer o quê? Está morto. Profetiza Ezequiel:
Uma mensagem de esperança, profetiza. O que Ezequiel fez? Obedeceu. Mas se não acontecesse nada, Deus sabe todas as coisas. Nós vamos obedecer. O profeta Ezequiel profetizou. E os ossos se juntaram, junta com junta, osso com osso, segundo, tudo bonitinho, direitinho, como manda a biologia. E depois veio a carne, os músculos e tudo mais, a pele, pronto. Aí o Senhor fala, profetiza o Espírito agora, nos 4 ventos. Aí Ezequiel profetizou e entrou vida. Amém? Amados, tem hora que a nossa fé é confrontada com realidade assim. A gente só enxerga um vale de ossos secos. Está morto. Mas será que Deus não quer de alguma maneira trazer vida aonde o contexto é só de morte? Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Feche seus olhos. Coloque-se em oração. Quero pedir ao ministério de louvor que vem à frente. Temos um novo ano. Este é o primeiro dia de uma nova semana. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. A orla de suas vestes enche este lugar. Não porque este lugar é especial, porque é um lugar especial, mas porque este lugar é especial, porque você está aqui. E você veio buscar Jesus. E o Jesus que está aqui não é um Jesus que está morto, mas é um Jesus que vive e manifesta a glória dele. Continue em oração, meu irmão, minha irmã. Sob esse nome há poder para curar, há poder para libertar. Pastor, eu quero ficar curado, mas se a cura não vier, Deus o sabe. Como certa vez disse Sadraque, Mesaque e Abednego, quando seriam lançados naquela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará. Se não, não. Quanto a nós serviremos ao Senhor. Nós faremos a vontade do Senhor. Nós obedeceremos o Senhor. Quanto o ministério de louvor vai estar nos conduzindo neste cântico, eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui hoje, prestando o seu culto, e está precisando ser renovado, num encontro com Jesus vivo, que está precisando de uma direção para a sua vida, de uma solução para algo na sua vida, desse Jesus que é vivo, e que é o maravilhoso conselheiro. Eu quero convidar você a estar saindo do seu lugar, vindo aqui até a frente. Você que tem algo que você sente e precisa entregar aos cuidados, nas mãos de Jesus Cristo, porque só Ele tem poder. Como nós dissemos estes dias, só Deus nesta causa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos, pormos as mãos, tocarmos sobre você, em nome de Jesus. Ministrarmos a unção que Deus traz nesta noite sobre sua vida. Pode vir, meu amado, pode vir, minha irmã, pode vir, meu irmão, vem à frente agora, coloque-se diante do Senhor nesse encontro, desse passo de fé. De Deus está aqui, e a orla de suas vestes enche o templo, enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder.
Sim, Jesus. Pastor Darby, Amal Anderson, Lloyd. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. A honra de suas vestes enche o templo. Enquanto ele caminha entre nós. Sim. Jesus está caminhando aqui entre nós, meu amado. Recebe o toque do Senhor Jesus na sua vida. A vida da tua filha, Senhor Jesus. Oh Deus, toca esta vida, Senhor Jesus. Esta vida, Senhor Jesus. Esta vida, Senhor. Ele pode, quer e vai te libertar. Esta vida, Senhor Jesus. Toca esta vida, Senhor. O Espírito de Deus está Toca esta vida, Jesus. Vai tocando, Senhor Jesus. e a honra De suas vestes enche o templo. Sim, Senhor. enquanto Ele caminha entre nós, nos reveste com sua glória e poder. Levante as mãos e abra o seu coração. Receba o que Ele tem pra você, enquanto espera as bênçãos que há de receber. Glorifica este nome de poder. Neste nome há poder pra curar. Ele pode, quer e vai te libertar. Oh, aleluia, Senhor. Nesse Em nome há poder a curar. Jesus, Jesus. Ele Onde quer vai te libertar. Ele pode, quer e vai te libertar. Pode, quer e vai te libertar. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome. Glória ao teu nome. Louvado é o teu nome. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele pode e Ele quer te abençoar. E Ele vai te abençoar, amado. Recebe em nome de Jesus. Amém. E que você tenha uma semana muito abençoada mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, querido. Pastor Darby vai estar nos conduzindo em intercessão, vai estar impetrando depois a bênção apostólica, nos abençoando com a bênção do Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos.
Nós temos uma incumbência. A Igreja do Senhor Jesus tem uma grande incumbência, uma grande responsabilidade de orar e de interceder por aqueles que necessitam das nossas orações, necessitam dos nossos cuidados espirituais. E é por isso que nesta hora nós convidamos a nossa igreja a interceder por aqueles que estão doentes. Muitos estão doentes e pedem as nossas orações. Outros estão em hospitais internados. Outros estão desempregados, precisando de um apoio espiritual, precisando de um lenitivo para vencer o desânimo, a dificuldade da falta de trabalho. Enfim, quantas e quantas são as necessidades, e cada um de vocês sabe de pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa participação junto ao trono da graça do Senhor Jesus, pedindo que Ele conceda aos necessitados a cura, o trabalho, a saúde, enfim, tantas e tantas necessidades. Vamos interceder ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos interceder agora que já recebemos o alimento espiritual, já participamos do louvor, já participamos da leitura e da meditação da palavra do Senhor. Agora que estamos refeitos, vamos lembrar daqueles que precisam da nossa ajuda. Feche os olhos e acompanhe a oração da intercessão. Senhor nosso Deus e bendito Pai, como igreja, Senhor, nos voltamos junto ao Teu trono de graças, a fim de Te pedir as Tuas bênçãos, maravilhosas bênçãos, aos necessitados, aos doentes, aos famintos, aos desesperados, aos desempregados, a tantos quantos precisam da Tua mão abençoadora e protetora. Abençoa, Senhor, os nossos conhecidos, daqueles que têm pedido as nossas orações e também daqueles que nós não conhecemos, mas que estão necessitando da Tua graça e do Teu poder. Abençoa, Senhor, ricamente as famílias enlutadas, famílias com problemas de saúde. Ó Senhor, ouve as nossas orações e responde de acordo com a Tua vontade. Abençoa e dá a cura àqueles que precisam. Assim como me destes a mim também, a cura que eu precisava, e me concedeu a graça e o privilégio de estar refeito na Tua presença. Ó Senhor, ouve as nossas orações e a nossa prece. Fica com todo o Teu povo nesta hora que nos despedimos. Dá-nos a Tua graça, te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. E o amor de Deus, nosso Pai, e a graça consoladora e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas abundantemente sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos em paz.